Meu nome é Viviane Fernandes de Araújo, eu curso Pedagogia no 5º semestre e a coordenadora do estágio é Cristiane Simões. Vou falar sobre o tema Orientações Didáticas para EJA sobre alfabetização. Este trabalho irá abordar o que é o EJA, né, a modalidade específica. Irá abordar também como a gente organiza o EJA como modalidade específica dentro da educação, as funções da EJA e também alguns conteúdos escolares, né, de aprendizagem na EJA. Também vou abordar os fundamentos da alfabetização para o EJA, tá bom? Então, assista até o final para conferir. Tratando de orientações didáticas para EJA sobre alfabetização, trata-se, né, de um recurso didático que tem o objetivo de guiar o trabalho do professor e contribuir, né, para o desenvolvimento profissional do professor. Então, o objetivo desse vídeo é esse, tá bom? Falando da EJA, né, claro, modalidade específica da educação escolar. Então, o primeiro tópico é a educação de adultos. E é importante ressaltar, né, que a educação de adultos, ela vem se realizando no Brasil, né, acontecendo no Brasil, no mínimo um século, sempre dando ênfase na alfabetização, né. Nos anos 90, aconteceu que o conceito de educação de jovens e adultos foi se relacionando, se incorporando, né, a reflexões e a debates, né, para relacionar no sentido de uma educação popular, que é para todo mundo. O EJA em relação à questão da alfabetização. Então, com esses debates sobre EJA, principalmente em relação à questão da alfabetização, não pode se prender somente a isso, né? Alfabetização por alfabetização. Então, é necessário que a aprendizagem seja feita de uma forma que os procedimentos escolares sejam frequentes, né? Por isso é importante a presença dos alunos e também independentes, de uma maneira de promoção, né? Promoção no sentido de promover para as pessoas tomarem essa iniciativa, né? De entrar no EJA e pesquisar mais sobre essa modalidade. Esse tópico, organizando a EJA como modalidade específica da educação escolar. Então, eu coloquei essa frase, mesmo considerando-a como parte do sistema, deve ter conteúdos e metodologias próprias. Essa frase é mais para definir, né, esse tópico de organização da EJA, no sentido de que, por mais que a EJA esteja inclusa na questão da educação básica, ela tem metodologias, né, e conteúdos próprios, porque é um público diferenciado, né? Não estamos lidando com crianças, nem com adolescentes, nem com a educação infantil, nem com o ensino fundamental. Então, é de suma importância que tenha conteúdos próprios e metodologias próprias. Primeiro tópico, enquanto modalidade da educação básica, necessita reconhecer os sujeitos que participam dela. Além disso, a gente tem que levar em consideração as vidas, né, dessas pessoas e a forma como eles vivem. E também como eles interagem em relação ao conhecimento. Nós, professores, devemos criar condições de superação, né, para essas pessoas, para elas adquirirem o conhecimento e também contribuir para a superação de adversidades, ou seja, lidando melhor com os problemas do cotidiano, né, e enfim. E para isso, a gente tem que levar alguns tópicos em consideração. Um deles é considerar as diretrizes nacionais, inclusive no que concerne aos componentes curriculares e seus conteúdos. Então, o professor tem que levar em consideração o currículo, né, do EJA, para o aluno, para a gente poder contribuir para a alfabetização desse aluno. Organizar segundo as suas características e necessidades. Então, nós, como professores, devemos nos organizar, sempre levando em consideração as características da sala, né, como um todo,
e também individualmente e as necessidades, o que aqueles alunos precisam, enfim, buscar mediações apropriadas. Então, o jeito que nós, professores, iremos lidar com os jovens e com os adultos é diferenciado. Tem que ter uma metodologia própria e também considerar o conhecimento prévio e a experiência já adquirida dos alunos, ou seja, aquele tópico importantíssimo, né, que é saber levar em consideração, né, a realidade que o aluno vive, as suas experiências, as suas vivências, tá bom? Agora eu vou falar sobre as funções da EJA. Vou explicar um pouquinho. Aqui, começando pelo o parecer do SEB, né, que é a Câmara de Educação Básica, e do CNE, que é o Conselho Nacional de Educação. Esse parecer foi dado em 2000. Então, o que explica esse parecer? Que o EJA não se limita somente a reconhecer e compreender, né, o EJA como uma modalidade da educação de nível fundamental e médio. Então, os conselhos reconhecem o EJA como uma representatividade, né, uma dívida social que não foi reparada com as pessoas que não tiveram acesso e também nem domínio da escrita e da leitura, né, como todos nós possuímos. Então, é meio que uma dívida. Então, as funções, esse parecer indica 3 funções, né, que a EJA tem, e é a reparadora, equalizadora e qualificadora. Eu vou explicar uma por uma para vocês. Função reparadora. Então, reconhecer o EJA como uma função reparadora não significa que a escola é direito, né, da pessoa, a escola de qualidade é um direito da pessoa, mas que a pessoa possua uma igualdade ontológica. Ontológica diz respeito à investigação da natureza da realidade e da existência. Então, quando a gente fala que alguém é ontológico, a gente aborda questões relacionadas às pessoas, ao ser, ao que ela vive. Então, nesse sentido, a educação escolar, ela tem que ser, né? Ela tem que ser estruturada, dando uma oportunidade para os jovens e para os adultos participarem da escola de uma maneira viável, né? Sempre naquele segmento sociocultural, né? E para que essa função seja reparadora, de uma forma que ela se concretize, né? Que ela aconteça, esse parecer, ele deve ser a gente tem que considerar ele como um modelo pedagógico próprio, né? A fim de criar situações pedagógicas e satisfazer as necessidades de aprendizagem dos alunos do EJA, entendeu? Então, essa reparação significa atender de modo pedagógico, né, a aprendizagem, as necessidades de aprendizagem dos alunos. Sobre a função equalizadora. Essa função, ela diz respeito à possibilidade, né, de que todos os alunos possuem as mesmas condições de acesso e de oportunidade em relação ao conhecimento. Então, o parecer, né, dos conselhos é que é como se fosse uma promessa de acontecer, né, de efetivar um caminho para que desenvolva todos os alunos do EJA. E para que eles possuam acesso a novas coisas, né, novas experiências, e também troquem experiências, mostrem algumas habilidades e algumas competências, né, ao longo dessa trajetória. Último, mas não menos importante, né, a função qualificadora. A função qualificadora, já devemos levar em consideração o sentido da palavra, que é qualificar. Qualificar quem? Os alunos do EJA. Nós, professores, devemos fazer que os alunos do EJA desfrutem os seus potenciais, né, e o desenvolvimento deles mesmos. Então, nós, professores, temos que qualificá-los,
né, para que eles possam conseguir, né, possam evoluir e se desenvolver em relação à aprendizagem escolares e aprendizagem na EJA. Se tratando dos conteúdos escolares na EJA, né? Isso acontece pois temos que considerar que para sermos professores de EJA, devemos levar em consideração as diretrizes curriculares nacionais. Elas devem ser organizadas, né, em função do aluno, ou seja, a realidade deles, o lugar em que eles vivem, né, o lugar social, político e histórico que essas pessoas se encontram. Ação educativa. Ele diz respeito para a contribuição desses alunos, né, para que eles possam, em relação aos problemas, né, a problematização da vida cotidiana, para que eles possam ter conhecimento e passar por experiências que ajudam eles à superação, né, dessas adversidades. Então, a ação educativa do EJA diz respeito a isso, dar para o aluno oportunidade, né, e também um suporte para que ele possa vencer algumas coisas, não só dentro da escola, mas também fora. Tratando deste último tópico, né, recuperação de algo não aprendido, significa que a educação, né, de jovens e adultos não pode ser pensada como a recuperação de alguma coisa que não foi aprendida no momento certo. E sim seguir aqueles critérios, né, e referenciais da educação de crianças e adolescentes. Então, o EJA não é o momento para se recuperar algo, e sim para adquirir algo, além das coisas que esses alunos já vivenciaram. Vou falar agora sobre os fundamentos da alfabetização para o EJA. Começando pelo esse primeiro tópico, que é aprendendo a escrita e a escrever. Esse tópico se trata de uma condição, né, que é extremamente essencial para que o aluno, né, enfrente as situações do mundo em que vive, ou seja, hoje em dia. Essa questão de possuir a leitura e a escrita dá oportunidade, amplia, né, o acesso às informações em diversos fatores, tanto na esfera cotidiana, né, e nas esferas públicas, possibilitando que o aluno tenha decisões mais conscientes, né, participe de uma forma ativa na sociedade, né, e se insira também na sociedade da cultura. Sobre o tópico, a especificidade, né, da alfabetização de jovens e adultos. Então, o maior desafio de alfabetizar jovens e adultos é estar em criar condições para que os alunos, né, superem a situação comum em que eles se encontram, né? E adquirindo conhecimento conforme o tempo, eles consigam usar a escrita e a leitura para a vida deles, né? A vida prática, a vida do cotidiano, né? De forma que ampliem seus horizontes em relação à cultura, em relação à sociedade, em relação a diversos segmentos da vida cotidiana. Estudos linguísticos, né? A gente deve refletir que a língua escrita tem, para os alunos alfabéticos, algumas situações que levam a gente a observar a grafia das palavras, em busca de uma forma de organização. Então, para alunos alfabéticos, a gente observa as palavras, né? E sempre está refletindo de forma como ela é escrita. Como a forma de escrever corretamente as palavras, adquirindo conhecimento ortográfico, é uma coisa que o aluno não descobre sozinho. Ele realmente precisa das orientações do professor, né, durante a escola, e de situações didáticas que ajudam, né, que favoreçam a observação dessas palavras, a classificação das palavras, a construção das regras da língua portuguesa, enfim, entre outros segmentos. Então, os estudos linguísticos são de suma importância, né? Um fundamento mesmo para a alfabetização dos alunos do EJA. Tópico final, mas não menos importante que os outros, né? Esse
esse tópico, ele cabe ao professor, né, olhar as necessidades dos alunos e pensar em leituras de diferentes segmentos, mas com temas da atualidade. Então, por exemplo, esporte, né, textos mais simples de fácil compreensão, receitas, texto de interpretação, né, fábulas também é bem legal. Enfim, é uma questão mais de informação e também de assuntos que interessem, né, ao público, ou seja, os alunos. Sempre se preocupar nessa questão de como os alunos se comportam, né? Tipo, quais são os tipos de textos que eles são acostumados a ler e quais são mais apropriados, né, para essa questão da leitura. Chegou ao final. Espero que vocês tenham gostado e tirado bastante proveito, né, desse conteúdo. Essa é a minha referência, né, que eu usei neste vídeo. E muito obrigada pela atenção.